Nosso jeito de ser, eu preciso introduzir de uma forma para você pensar um pouquinho, porque eu imagino que você vai ouvindo um dia, outro dia, e aí depois você perde essas conexões. E eu preciso muito que você entenda o que a gente está fazendo, o que Deus tem nos orientado a fazer, para você ver a profundidade disso que nós estamos conversando. A gente está falando nesses dias o nosso jeito de ser. Por que isso é importante? Nós estamos ensinando isto, porque eu acredito que você tem que fazer uma pergunta, que é esse próximo slide, põe ele para mim. Qual é a pergunta? É essa pergunta. Como Deus espera que você o esteja servindo até você e eu nos encontrarmos com Jesus no dia da sua vinda. Porque há uma picaretagem foi boa, né? Há uma picaretagem nos nossos dias, tão séria, que as pessoas estão confundindo o que é ser pastor, o que é ser igreja, mudou. Gente que é chamado de pastor nunca foi pastor. Pessoas que estão sendo chamados de ministro, ou pessoas que estão ministrando, ensinando, nunca foram nada. E que não tem nenhum comprometimento com a santidade de Jesus. São pessoas que falam bem, pessoas que têm projeção, mas que não têm vida, que não têm compromisso. E o duro é que são muitas e muitas igrejas fazendo isso nos nossos dias. Nós temos as igrejas das atividades que entendem assim, trabalhe para o Senhor, porque você tem que trabalhar, você não pode nem respirar. E a Bíblia diz assim, vai chegar naquele dia, as pessoas vão estar frustradas. Porque, Senhor Jesus, mas nós fizemos tanta coisa no seu nome, você lembra? E não foi só trabalho, ele está dizendo assim, qual era o trabalho? Fizemos milagres, fizemos maravilhas, expulsamos demônios, e Jesus falou, eu nunca vi vocês, eu não conheço vocês. Lembra, quando eu digo do nosso jeito de ser, que não é o jeito meu, é o que Deus espera de você e de mim, você vai ver na palavra que é o que a gente está falando. Então também essas igrejas, ou as igrejas daquele discípulo que andou com Jesus por todos aqueles anos, mas a única coisa que ele conseguia ver era dinheiro, e é a igreja do dinheiro hoje. E como que era? Jesus tem um momento em que estão adorando Jesus, que um perfume tão caro, de mais não sei quantos anos de trabalho daquela mulher, ela derrama sobre ele, em adoração, porque ele é o Filho de Deus, e ele estraga toda aquela adoração, dizendo assim, ele ainda influencia outros, mas espera, por que não pega isso e vende para os pobres? Vende e ajuda os pobres melhor, porque não vende isso e dá dinheiro para os pobres? Olha, ele está usando uma coisa como se fosse ajudar os pobres, mas todos sabem que ele é a pessoa que ele estava tirando o dinheiro que era levantado, ele era o seu tesoureiro, ele estava tirando dinheiro para si, porque ele não entendeu o que era o reino, não entendeu o que era Jesus, e ele andou com Jesus. Você entende a seriedade? E as igrejas estão pregando assim, se você der dinheiro, se você contribuir mais, se você fizer isso, se você der tudo que tem, Jesus vai se agradar de você. E aí como é que a gente fica por causa da viúva pobre que não tem o que dar? A não ser uma moedinha. Como é que Jesus se agrada de alguém assim? Então, eu digo, a picaretagem é tão grande, ou as igrejas que estão acomodadas, não, é de graça, e talvez seja nossa, graça. Então a gente senta numa descida e solta o nosso carrinho de rolemã espiritual, não é? E deixa correr, vamos lá, vamos ver onde vai dar. E a vida espiritual não é disto. Jesus está dizendo, se alguém quer ser meu discípulo, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então não é brincadeira de carrinho de rolemã espiritual, irmãos, com a igreja de Jesus. Não é entrar no carro, legal, cheio de ar-condicionado, com ar-condicionado, câmbio automático, e deixa correr, vou levar a minha vida, ai que gostoso, não precisa nem fazer, nem pensar direito. Hoje nem precisa, dirigir o carro, deixa a minha vida espiritual dessa forma. Então a pergunta é, o que é que Deus espera mesmo de você e de mim? É isso que nós estamos pregando. E olha comigo, Lucas, eu quero que você leia comigo, diz assim, vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar de pé na presença do Filho do Homem. O que significa ficar em pé diante da presença de Jesus? Ele está dizendo, você vai ficar em pé porque está preparado para encontrar-se com Jesus. Por isso está de pé. Tem pessoas que serão obrigadas a se ajoelhar diante de Jesus. Mas ele diz assim, aquele que for fiel, que seguir aquele que Jesus realmente espera de você e dele, vão ouvir dele, você é aceito, você é aprovado por mim, porque você se comprometeu, servo bom e fiel.
você se comprometeu com aquilo que eu realmente espero da sua vida. Então, por isso nós estamos pregando nesse mês, falando o que é essencial. Quando a gente fala do nosso jeito de ser, o que é essencial na sua vida e na minha vida, o que Deus espera. E quando você vai para Jesus, e um mestre da lei pergunta qual é o maior mandamento, e o resumo de Jesus, o primeiro e o segundo maior e mais importante, ele diz assim, ele resume nisso, primeiro é amor. Deus é amor, ele fala sobre amor. E ele fala o quê? Para herdar a vida eterna, Deus deseja que você e eu estejamos ocupados com isso aqui. Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, com toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o seu ser. E depois diz, e amar o seu próximo como você ama você mesmo. Aquilo que você quer para você, você vai desejar para ele. Então, se você quer saber se uma comunidade está realmente ocupada com coisas sérias, e a gente ouve hoje, se você pregar a verdade hoje, as igrejas vão estar vazias, elas não vão encher. Mas se você fizer todas essas coisas e der o que o povo quer, 5.000 pessoas, Jesus diz, tchauzinho, queridos, minha conversa com 12. Por quê? E ele até pergunta, vocês não querem ir também? Porque viemos comer comida. A gente quer saciar a nossa sede, a nossa fome, e o Senhor vai multiplicar mais. Jesus falou, vocês não entenderam o milagre. Vocês não me viram, vocês não entenderam o que eu fiz. Eu fiz isso para dizer que eu sou o pão da vida. Eu quis dizer, mostrar para vocês que vocês não vivem só desse pão que vocês estão correndo atrás. E esse pão é exatamente tudo aquilo que você e eu fazemos para atender nossas necessidades, não importa o que seja. Se perder. Então a igreja de Jesus vai estar ocupada com quem? Com a palavra de Jesus pura e simples. É uma igreja que prega a palavra, que é comprometida com a palavra. Você tem que ver isso, a igreja é séria, é isso. E a outra coisa é assim, Jesus é o centro de tudo isso? Você está sendo chamado a ser parecido com Jesus? Ou você está sendo chamado para fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro, e aquilo outro, e dá isso, e dá aquilo, e dá aquilo outro. Todas as coisas nós fazemos, a gente vem para a igreja assim, a gente adora, a gente serve, a gente contribui, mas sempre como resultado da nossa intimidade com Jesus, porque nós fazemos por amor, porque nós entendemos, não porque estamos tentando comprar Deus, seja com trabalho, seja com frequência à igreja, ou comprar Deus com o nosso dinheiro. Eu estou muito sério nisso, sabendo que nós estamos preparando uma comunidade, que vocês vão ser tão fortes, se vocês seguirem fielmente o que nós estamos ensinando, e que nós seguimos, que vocês se tornarão irresistíveis onde forem. 12 discípulos transtornaram o mundo. Jesus não precisa de membros, Jesus não precisa de admiradores, Jesus não precisa de plateia, Jesus de consumidores, Jesus precisa de pessoas que ele diz, se você estiver pronto a um preço para me seguir, negue-se a si mesmo, morra para você, morra para suas vontades, tome a sua cruz, o que envolver servir-me, para cada um tem a sua cruz, e ele diz, então depois vem e vai comigo, e me acompanha, e anda comigo no dia a dia. Então é isso que Jesus chama você. Por isso os nossos 3 essenciais foram esses, que está nesses 2 textos. Está no texto em que Jesus está dizendo sobre, resumindo o que são os 2 mandamentos. Na verdade só esse já tem tudo, porque nós estamos falando os 3 relacionamentos são, relacionamento com Deus, que é para o alto, relacionamento com os irmãos, que é o próximo, e o relacionamento com o mundo perdido, que também é parte do próximo. Só que no perdido a gente acrescenta algo mais, falando da grande comissão de Jesus. Mas esses são os 3 relacionamentos. Estamos enfatizando porque a gente deseja que aquele dia que você vai se encontrar com Jesus, você realmente possa encontrá-lo de cabeça erguida. Então, o que nós queremos é que você cuide e invista no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Ele. E a gente, na semana que vem, começa essa nova série, falando exatamente dos nossos impulsionadores da excelência. O que realmente você, na prática, precisa fazer para cumprir esses 3 essenciais que Deus quer com você. Então, cuide primeiro do seu relacionamento, invista nesse relacionamento com Deus. Depois, cuide e invista no relacionamento com as pessoas, com a igreja. Porque ele diz assim, nós somos um corpo. E o que eu fico triste é que talvez você saiba nesse momento que tem pessoas doentes, pessoas com dificuldades, e nós conseguimos ficar sentados e não pensar nelas, pelo menos pegar um telefone, porque diz que se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos são honrados.
Se um é ferido, todos são feridos, é o corpo. E ele transformou num corpo exatamente para a gente ser interligado, interdependente, precisarmos uns dos outros, como a gente faz aqui agora. Então, a gente precisa cuidar e investir nesse relacionamento, e não olhar só para a gente, para o nosso próprio umbigo. E o terceiro, que é o que eu vou falar hoje, é sobre o nosso relacionamento com o mundo. Que Jesus tem um desejo e um projeto para você e eu em relação ao mundo, e a gente precisa entender. E então esse é o terceiro que a gente está ouvindo e termina hoje. E eu quero começar esse sermão, então, depois dessa introdução, que você veja comigo essa frase. Vamos juntos? A igreja, vamos falar juntos. A igreja não é um porto seguro onde nos escondemos do mundo, mas é a base de envio para transformá-lo. Eu venho aqui, é um lugar de refúgio, é um lugar que nós precisamos uns dos outros, é um lugar que nós socorremos uns aos outros. Mas, querido, não fica escondido. Não vem aqui e diz, poxa, já enchi meu tanquinho, vou para casa, porque não é isso. A ideia é o seguinte, por isso que eu estou perguntando, o que você faz? Eu espero que ao final de cada sermão você tome uma decisão séria com Deus. Porque senão ele diz assim, você é como aquela pessoa que ouve as palavras e não guarda. E quem ouve as palavras e não as guardar é assumir um compromisso com ela e de fazer mudanças na vida. Ele diz, você é como aquele que construiu essa casa sobre areia. Você está construindo algo, está sim, mas uma espiritualidade em cima de algo que é areia e vai ruir a qualquer momento. Ele diz, a hora que vier tempestades, ondas, ventos fortes, vai cair. Então, por favor, em nome de Jesus, não fica olhando para mim como se você fosse intelectual e olhando, percebendo. Pega o seu caderno, pega o seu tablet, o seu celular, se for preciso, anote, fala que decisão eu tomei e ore sobre isso, jejue sobre isso, para que Jesus possa fazer a mudança que Ele precisa fazer na sua vida, porque é sério o que nós estamos falando aqui. Aqui não é porto seguro, ele mas não é para isso. Aqui é o lugar para você se preparar para ir para o mundo e fazer diferença todos os dias. Por isso nós falamos de igreja descomplicada, porque nós não queremos um monte de coisa, mas queremos que você faça essas 3 coisas com excelência, e que quando você se relacionar com Deus, você realmente relacione com Ele, que você o conheça, que Ele te conheça, e quando você relacionar com pessoas, as pessoas digam assim, realmente Ele marcou a minha vida, transformou a minha vida, Ele se preocupou comigo, viu quando eu estava caindo, ouviu quando eu estava fraco, me visitou, falou comigo, e depois, puxa vida, a vida comprometida que ele tem com Jesus, um dia ele contou de Jesus para mim, aí já é o mundo, e é por causa dele, por causa dessa pessoa que eu conheço Jesus e dei a minha vida. É só essas 3 coisas. Por isso a gente não enche você de coisas. Agora, Jesus é o nosso exemplo sobre essa questão de que a igreja é um lugar de transformar, de preparar a gente para ir, Como é que Jesus foi enviado? Mateus 20, 28 diz assim, vamos juntos? Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Essa era a missão de vida de Jesus. Ele diz, eu estou aqui para isso. O problema é que as igrejas hoje não sabem para que estão aqui. Por isso há leilão de Rolex, há leilão de BMW. Por isso o cara lá quer mostrar a presença do Espírito Santo, começa a fazer som de helicóptero. Pelo amor de Deus, acordem. Então caiu nessa. Jesus diz, a minha missão, e a missão sua e minha é essa. Eu vim para servir, não estou aqui para ser servido. Ele diz, eu não vim atrás de conforto. O mundo não é um lugar seguro para mim, eu estou aqui para servir. Eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida. Ele está dizendo, eu vim para me sacrificar. Eu vim para me entregar por pessoas, e que essas pessoas sejam transformadas. Muita gente. Ele veio para se entregar por você e por mim. Por isso que Jesus veio. Ele diz assim, eu vim para ser pão partido para o faminto. E a ideia é que você e eu também sejamos isso. Ele falou, o Pai me enviou. Assim como o Pai, a gente pode ver isso no versículo, em João 17, 18. Leia comigo. Assim como tu me enviaste ao mundo. O que Jesus fez? Enviou seus discípulos
para o mundo. Por isso o eclesia, ou eclésia, que é os chamados para fora, muita gente entende errado, pensa que Jesus chamou a gente fora do mundo e botou dentro de uma igreja um lugar seguro, e o que ele está dizendo, não, eu estou pedindo para vocês que estão nesse lugar seguro, vocês foram chamados para fora, vocês foram chamados para fora, vão para fora, porque assim como o Pai me enviou do céu para fora, e para esse mundo, eu os envio daqui para o mundo, nós fomos enviados para ele. A gente não está aqui para fugir do mundo, senão não tem sentido, irmãos. Esse é o problema que muitos não entendem. O nosso chamado não é de fora do mundo para dentro da igreja, mas é de dentro da igreja para lá. E que mundo é esse lá fora? Vamos pensar um pouquinho, que mundo é? A missão começa onde os seus pés estão. Então vá, sirva, ame, proclame, seja um bom perfume de Cristo, se importe, e o mundo vai ver Jesus em você. É disso que nós estamos falando. É para isso que nós estamos chamando você. Acorde em nome de Jesus. O bom samaritano é alguém que é um estrangeiro na estrada, que diz que ligava Jerusalém a Jericó. Ele está lá, ele não é de lá. Os conterrâneos daquele homem viraram as costas e eram religiosos, como eu e você, crentes da igreja, líderes, porque era o sacerdote e o levita, os mais comprometidos do reino. Eles viram as costas para o seu conterrâneo, e ele fica lá ferido, esse homem está caído. O bom samaritano viu, ele podia dizer, não é meu problema, eu sou estrangeiro, ou esse cara para mim é um estrangeiro, eu não sou daqui, então deixa eu passar e cuidar da minha vida. Se eles não pararam, quem sou eu para parar? Mas diz assim, o texto diz que ele se compadeceu, ele compadeceu daquele homem, e diz que ir naquele lugar, como ele foi assaltado, ele também corria o risco de ser assaltado, mas ele pagou o preço, ele socorreu. Então, assim como ele, a sua missão, a minha missão é, onde nós pisamos as plantas dos nossos pés, a gente começa ali, e nós deparamos com pessoas que precisam de Jesus. Então é esse lugar que Jesus quer que você e eu sejamos o bom perfume dele, e a nossa vida crie impacto na vida dessas pessoas. Então deixe-me, em 3 partes, deixe-me conversar com você, para a gente entender esse sermão. A igreja que vai, eu quero que você fale comigo, é uma igreja consciente do seu propósito de vida. Se tem coisas que você tem que anotar, é isso aí. Uma igreja consciente de propósito de vida. Anotou já? Pois aí? Senão não tem sentido. Você e eu, a palavra de Deus diz que você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo para o louvor e a glória de Jesus. Se você acha que o universo, e cada dia, estão descobrindo mais coisas e mais coisas e mais coisas, a Bíblia diz que a ciência ia se multiplicar, e eles têm cada vez mais equipamentos que leem e conseguem ver coisas que você jamais imaginou, e a majestade do universo, aí as pessoas estão vislumbradas diante disto, e ele diz assim, antes de criar tudo isso, ele diz, eu já planejei você para ser o louvor da minha glória, eu já estabeleci isso, você e eu. Se você acha isso é majestoso, imagina o que Deus planejou para mim e você. Então, e ele está dizendo assim, que eu e você, que ele nos escolheu, nós somos escolhidos para ser isso, sal e luz nesse mundo. Por isso que ficar dentro da igreja, num lugar seguro, o que acontece quando tem muito sal num lugar? É salgado. Por isso que a igreja muitas vezes fica brigando, esse é meu lugar, não, esse é meu ministério, isso não sei o que, eu queria assim, não toquei hoje, eu não preguei hoje, eu não sei o que, sabe? Por isso, é muito sal, muita luz nos olhos, no lugar, no ambiente, aquece demais o ambiente, dói, faz mal. A gente precisa de luz e sal na medida. Então quando ele fala de sal para o mundo, não para a igreja, nós já somos. Então a sua vida e a minha, pensando em sal, ela precisa dar sentido para as pessoas. Tem que ser assim. Nós precisamos, como sal, provocar sede nas pessoas. Porque você ouve de pessoas, ele era novo, e eu também um casal novo, nós éramos mais velhos, eles um casal novo, mas a gente viu, eles casados primeiro que a gente, viu como eles se tratavam, como eles se amavam, e a gente quis entender o que há de diferente na vida desse casal, que é diferente de todos. E diz, a gente descobriu que eles eram cristãos sérios, e foi por isso que nós nos entregamos para Jesus.
provocar sede na vida das pessoas, com o jeito que somos e vivemos. E quando fala de sal também, o mundo está se decompondo, você vê, estão destruindo família, destruindo tudo quanto é valores que se pode, porque eles acreditam assim, a hora que destruir tudo, aí podemos fazer o que quiser. É isso que há no mundo, é um movimento assim, isso é um movimento mesmo de Satanás. Mas você e eu estamos aqui como sal para preservar. Enquanto o mundo está apodrecendo, onde há sal, ele preserva a vida. Algumas pessoas dizem assim, podem xingar, brigar contra os cristãos, mas tirem eles da terra, e a terra se torna insuportável, ela apodrece, ela deteriora. A igreja, você e eu estamos aí para isso, para preservar. E como luz, né? Nós estamos aqui para iluminar na escuridão. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem dar um passo, elas não sabem que direção tomar. E eles podem falar comigo sobre qualquer coisa. Se nós temos um compromisso sério com Deus, nós vamos ajudá-los a sair dessa escuridão, a ir pelo caminho, saber e guiá-los pelo caminho certo. E também a gente pode ser aquela luz que aquece o frio que essas pessoas vivem nas suas vidas. Porque é impossível você dizer, por exemplo, que não há um calor maravilhoso da presença de Jesus no louvor e nesse lugar aqui hoje. Não é verdade? Você percebe? É essa luz que brilhou nesse lugar, que você adora o Senhor e canta ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, só um parênteses aqui. Eu gosto porque a gente não tem dirigentes tentando manipular você. Agora levanta a mão, agora você dá um passinho para a esquerda, agora você pula não sei o quê, agora você fecha os olhos, agora você dança, agora, né? Se você ver Jesus, o seu coração vai se desmanchar na presença dele. E a gente não precisa disso. A gente só precisa de gente consagrada, que adore, que sirva o Senhor e que juntos a gente sinta a presença dele. Mas não porque tem um grupo, porque agora se não cantasse, pode ver que se desligasse tudo, nós começamos a cantar. Eu vi a igreja cantando, falei, é isso, essa é a ideia. Porque eu estou vendo Jesus, estou experimentando Jesus, então é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que eu preciso. Amém? Amém, irmãos? Também a luz é para expor o que está oculto. Mas não no sentido de a gente sair por aí denunciando, você é isso. Não. Vai haver isso. A nossa vida denuncia. Mas a gente não sai gritando e brigando. Na verdade, para mim, como luz, a gente vai expor algumas coisas só pelo jeito que a gente chega como luz, expõe algumas coisas da vida dessas pessoas para ser uma luz saradora, curadora, transformadora. Amém? É para isso que fomos chamados. Segundo lugar, a igreja que vai, que somos eu e você, é uma igreja que, o que é? O que é? Amor em movimento. Se Deus é amor, ele resume tudo isso, e resume todos os mandamentos a isso. É amor em movimento. Tanto que Jesus está dizendo disso, conhecerão que sois meus discípulos. Se vocês fizerem tal evento, e mais outro, e mais outro, e mais outro, mostrarem que são bons. Não, ele falou assim, se vocês amarem. Se vocês não conseguirem suportar uns aos outros, vocês vão vender uma visão errada do que é o meu reino, e as pessoas não virão. As pessoas virão porque era assim que eles diziam da igreja primitiva, como se amam esses cristãos, como se importam uns com os outros, essa é a ideia. Então, falando em amor, o bom samaritano é alguém que fez porque compadeceu, não era obrigado, talvez nem soubesse. Interessante que depois de curar a pessoa, de passar o azeite, de pensar as suas feridas, de colocá-lo sobre o seu animal, levá-lo para aquela pensão, onde ele diz assim, ele vai ficar aí, eu vou voltar da viagem, se tiver mais, pago todos esses dias aqui que eu estou fora, eu vou ficar 10 dias fora, vão pensar, e quando eu voltar, eu pago por esses dias. Se houver mais alguma coisa, então quando eu voltar, você pode me cobrar por alguém que ele não sabia quem era, não era problema dele, mas ele, por compaixão, ele disse, é meu problema. E cada vez que Jesus, quando eu olho, porque Jesus é o nosso exemplo, eu olhei para Jesus e falei, o que levou Jesus, o que levava Jesus para ir na direção das pessoas? Todas as vezes é porque diz assim, ele se compadeceu.
Quando ele ouve: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, eles estão gritando: cala a boca, rapaz, Jesus não tem tempo para você. Jesus para tudo. O que é que você quer que eu faça? Era assim Jesus. Então, e diz todas as vezes, e Jesus se compadeceu. Havia muita compaixão. Quando ele olha Jerusalém, ele chora. Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você? Ele está entrando em Jerusalém como uma galinha faz com os pintainhos. Mas você não me quis, porque os seus o rejeitaram. Compaixão. Então o amor de Jesus, e cada coisa que ele fez, então o amor de Jesus precisa ser força motriz, vou dizer assim, do nosso coração, para a gente ir na direção das pessoas. Se não houver amor, eu vou ficar gritando para vocês: vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, vocês não farão. Mas se você tem que pedir uma coisa para Deus, e a Bíblia diz que quem derrama o amor no nosso coração é o Espírito. Então derrama no meu coração tanto amor, que eu pare de ver as pessoas como paisagem e comece a olhá-las como pessoas que o Senhor ama, que o Senhor morreu por elas, e que imagem do Senhor que precisa ser resgatada. E tudo começou assim: Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, diz que de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho por nós. Deus amou de tal maneira, foi por amor, e Ele é amor, é por amar. Ele olhar para você e para mim, não pode ser assim. O que aconteceu com a minha imagem no homem que eu fiz, que eu criei, para o louvor da minha glória, que está corrompida, não pode ser assim. Ele amou tanto, Ele falou, enviou Jesus. E outros pensam: mas que pai é esse? Aí Jesus, por sua vez, diz assim que Ele amou tanto, porque se Deus é amor, Ele é amor, Jesus é amor. Ele diz que amou tanto que Ele voluntariamente decidiu vir, entregar a sua vida, o seu poder e tudo que tinha. Ele abriu mão por causa de mim e de você, por te amar, por me amar, é amor. Para pagar uma dívida que era minha, que era sua. Eu e você não tínhamos nada de bom para oferecer, mas Ele morreu. Então o amor, quando a gente olha para isso, o amor é entrega, é doação. O amor é sacrifício em prol do outro. O amor é você pensar e viver para outra pessoa. E não é o sentido de que você fala: então eu não vivo para mim. Apesar que Paulo diz: eu não vivo para mim, eu vivo para Cristo. Meu viver é para Ele. Mas não é que você morre no sentido de eu me isolo completamente, porque na verdade é interessante, porque quando você ama a Deus, você se ama, você se aceita, você se entende. Aí eu começo a aceitar e entender as outras pessoas, porque quem não se ama e não se entende, também não entende os outros. Por isso, quando você está tentando mudar seu marido, mudar sua esposa, mudar seu patrão, mudar seu empregado, o problema é o seguinte: as pessoas que estão agindo dessa forma com a vida, que estão ferindo, magoando, machucando, porque eles na verdade estão brigando com eles mesmos, porque eles não têm outra coisa para dar, porque estão feridos, machucados, mal resolvidos, e você não consegue ensinar uma pessoa a amar que não se ama. Mas quando eu amo a Deus de todo o meu coração, eu entendo o propósito da minha vida, eu entendo quem eu sou, e eu até torno alguém complacente no sentido misericordioso, você usar essa palavra, misericordioso com aqueles que falham, porque eu sei porque ele está falhando, porque agora eu tenho o amor de Cristo no meu coração, eu sou tudo aquilo que Jesus fez por mim, eu entendo, então eu consigo também olhar o dia que Ele diz que perdão é isso, é algo imerecido, então eu olho para alguém e falo assim: como Jesus perdoou e eu não merecia, então também vou perdoar essa pessoa, vou estender a mão para essa pessoa, porque é assim, porque nós nos entendemos. Então a igreja é esse amor em movimento. O próprio Paulo disse assim: olha, o amor de Deus me constrange. E sabe o que ele está dizendo? Ele falou assim: o amor de Deus é que me impulsiona. O amor de Deus é a minha força interior, é a minha motivação, uma força motriz para eu ir na direção das pessoas e pregar o evangelho. Eu não posso ficar calado, porque esse amor me constrange, me leva para isso. Ele faz isso comigo. Não posso deixar ele falar. E o Pai diz que derramou o amor de Cristo nos nossos corações. Amém? Quem sabe a sua oração nesse momento é: renova o seu amor no meu coração, Senhor. E você sabe por que a gente precisa? Porque Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, reavive o dom.
Ele diz assim: nós podemos apagar o Espírito Santo dentro de nós. Então a gente precisa, reaviva a sua chama dentro do meu coração, Senhor. Reaviva o meu coração, me faz de novo, derrama esse amor no meu coração, para que eu possa ir na direção das pessoas sem Jesus. Amém? Fez essa oração? Falou com Deus? Terceiro e último lugar. Eu fui elogiar o computador hoje, né, que estava bom, ele resolveu deixar o não aí, né? Estou vendo o desespero deles. A igreja que vai é uma igreja alinhada com a missão de Jesus. Fala assim: a igreja que vai é uma igreja alinhada com a missão de Jesus. Mateus, nos 2 primeiros versículos, não estava mesmo lá, diz assim, Mateus 28, 16 a 20. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram para a montanha onde Jesus tinha dito que eles o encontrassem lá. Vão em tal montanha que vocês vão me encontrar. Jesus já tinha ressuscitado, ia ser o último encontro dele com os discípulos. Diz que lá eles o encontraram, o adoraram, mas entre eles, diz que havia alguns entre eles que não estavam convencidos que realmente ele era Jesus, depois de tudo que fez. Então Jesus diz isso. Ele disse aos discípulos: toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E diz: e depois ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, e tenho a certeza disto, que eu estarei sempre com vocês, até o fim do mundo. E ele está dizendo, e essas foram as últimas palavras de Jesus, a última ordem de Jesus. Diz que as últimas palavras são as palavras mais importantes. Parece que Jesus está dizendo assim: eu vou resumir tudo o que eu fiz com vocês nesses anos. Eu vou resumir nisto. Vão, saiam, igreja que vai, e façam discípulos. E para mim eu ouço Jesus dizer assim: vocês foram escolhidos, vocês foram chamados, vocês andaram comigo, vocês aprenderam comigo, vocês foram transformados, vocês foram também, receberam poder, então eu espero que vocês façam isso até eu voltar. Essa é a palavra de Jesus. Diz: vão no meu poder e na minha autoridade. Diz: toda autoridade no céu e na terra, vão na minha autoridade. Por isso os discípulos vão, e Pedro cura alguém que está à porta do templo, diz: não tenho ouro, não tenho prata, o que você está pedindo, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Por isso os demônios foram expulsos, pessoas foram curadas e ressuscitadas, mas pessoas morreram por Jesus por causa disso. Eu dou autoridade. E ele diz: vão com as minhas orientações. E Jesus está dizendo que eu e você devemos fazer. Você entende? Você é discípulo de Jesus, você ama Jesus, ele está dizendo: vá, faça discípulos de outras pessoas, batize as pessoas e ensina a guardar tudo que eu ensinei. É isso que Jesus pede. Não tem lugar para outra coisa na igreja, irmãos. Podemos fazer todas as coisas, mas esse deve ser o nosso compromisso. Então ele já diz como é que a gente faz. Mas ele diz assim também: vai na minha bênção, vai com a minha presença, porque ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, até o dia que terminar tudo e cumprir o propósito. Então ele está dizendo assim: se vocês fizerem isso, eu vou abençoar vocês. Amém, irmãos? Se nós formos comprometidos de entender que aquilo que Jesus fez por nós não podemos conter em nós, porque a água que parada morre, certo? A água, para permanecer viva, ela precisa jorrar. Rios de água viva vão jorrar do seu interior, daquele que crê em mim, para saciar a nossa sede e saciar a sede de outras pessoas, alimentarmos outros. Se nós entendermos isso, então, aí a gente entendeu. Ele diz assim: vocês vão ter a minha bênção, porque eu estou convosco, eu vou com vocês. Mas mais que isso, eu estarei presente, você pode contar com a minha presença. Por isso que ele diz assim: esses sinais seguirão aqueles que crerem no meu nome. Amém? E o que ele estava falando? Ressuscitar pessoas, curar, expulsar demônios, esses poderes. Por isso que os discípulos, quando ele enviou de 2 em 2, eles voltam na maior alegria, 70 pessoas dizendo assim: Jesus, que alegria! Jesus, os demônios se submetiam, né? A gente chegava, a gente viu o Senhor muitas vezes chegar, os demônios caírem, assustarem, mas a gente também, quando chegava, acontecia a mesma coisa. Isso foi com a gente. Você viu que bênção?
Aí Jesus põe eles no lugar. Eu estou feliz por isso, estou contente que vocês aprenderam. Mas deixa eu dizer uma coisa, mais feliz do que isso, vocês devem estar felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a preocupação sua e minha. Aonde está escrito o seu nome? Qual é o livro? Quais são os registros? E Jesus diz, os registros são daqueles que me amam, que andam comigo e me obedecem. Fora, outros registros não me interessam. Mas Jesus, e aquela listinha que eu expulsei tantos demônios no seu nome? E aquela listinha que nós fizemos tantas maravilhas no seu nome? Eu falei, não conheço, eu não vi. E vou deixar claro, irmãos, Jesus não está dizendo que não se deve fazer isso. Ele ensinou a fazer. Mas disse, se você se perder e achar que fazer sem ser, que é possível, ele falou assim, eu não me importo com isso. Eu me importo com quem você é, com quem está fazendo. Você me ama? Por isso que a pergunta para Pedro é, antes de fazer qualquer coisa, ele falou, você me ama? Pedro, amo. Não, Pedro. Você me ama, Pedro? Jesus, eu amo. Pedro, você me ama? Mas se você me ama, então vai cuidar daqueles que eu amo. Porque se você não ama, você vai fazer um estrago na vida das pessoas que eu amo. Você entende isso? Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Amém? Então, a igreja, eu disse no início que a igreja não é um porto seguro, onde nós nos escondemos do mundo. Mas é uma base de envio para a gente transformar esse mundo. Aleluia. Veja esse slide, o 10. Fale comigo. Você não está onde está por acaso. Você é a resposta de Deus para alguém ao seu redor. Você entendeu isso? Vou para o outro lado agora. Você tem um samaritano, um bom samaritano indo pela estrada e viajando a negócios. E ele no caminho encontra alguém. E ele não tem dúvida nenhuma que essa pessoa no caminho é exatamente a pessoa que Deus colocou para que ele pudesse ser bênção na vida dela. Sabe qual é o problema? O problema é quando eu e você somos tão religiosos, que a gente serve tanto a Deus, que o levita diz assim, eu não posso parar agora, porque tem um louvor para ministrar. Era o levita e o quê? O sacerdote. Eu também não posso parar, porque eu tenho agora muitas coisas para fazer lá, uma pregação, um monte de coisa, eu não vou poder parar. Mas ele não está dizendo que você tem que parar de fazer as suas coisas. Mas ele está dizendo, algumas vezes, ele vai deixar muito claro que há uma prioridade. E você tem que entender que o espírito de servir a Deus não tem a ver com um conjunto de regras e um monte de coisa. Passa pelas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Jesus disse assim, você me viu com sede, com fome e nu, e não fez nada por mim. E Jesus pergunta, quando é que nós vimos o Senhor com sede, com fome e nu? A gente nunca encontrou o Senhor morreu, foi para o céu. Ele falou, cada vez que vocês encontrarem uns desses pequeninos com necessidade pelo caminho, e eu deixar muito claro que é para você, e você não fizer, você não entendeu o que é o meu amor e o que significa me servir. Quero concluir da seguinte forma. A igreja que vai, a gente quer movimento. Mas é uma igreja que é muito mais do que uma comunidade de movimento. Ela é uma expressão viva do reino. Eu sou o bom perfume de Cristo que está indo. Não é porque a igreja criou um movimento de ir. Agora o pastor levanta e vai. Eu fiz isso. Pedi para irem. Orei para irem. Um ou outro foi. E a maioria já esqueceu ou já saiu de lá. Não entendemos. Mas Jesus todos os dias está falando, levanta e vai. Levanta e vai. Se apresente cada dia, cada manhã se consagra, estou aqui, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer no dia, mas eu quero estar à disposição do Senhor. Senhor, deixa claro para mim quem o Senhor vai colocar no meu caminho que precisa que eu seja uma bênção na vida dessas pessoas. Então,
é uma expressão do reino. Você e eu vivemos esse amor de tal forma que não é nada forçado. Vem de dentro, vem de mim, de você. Então quem é essa igreja? Ela é uma igreja consciente do seu propósito de vida, que nós vimos primeiramente. Ela sabe que não está aqui por acaso. Nós sabemos que não nascemos. Pessoas estão dizendo, eu não sei porque eu nasci, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei para onde vou. E Jesus diz, antes da fundação do mundo eu te escolhi. Então você que está dentro da igreja do Senhor Jesus e que serve de verdade, que foi lavado no sangue dele, você tem propósito. Porque ele diz assim, você é meu filho, você sabe quem é o seu pai, você sabe o que te espera, você sabe como deve conduzir a sua vida, eu ando com você. E eu tenho um novo céu, uma nova terra, onde você vai viver eternamente. Então, eu sei porque eu estou aqui. Você diz, é para louvor da glória. Eu estou aqui para onde eu for as pessoas verem, é assim que é Deus, é assim que é Jesus, é assim que é o amor, é assim que é a graça, é assim que é a igreja, é assim que é ser cristão. Tem propósito. Então nós estamos aqui por causa do propósito de vida. Eu estou aqui para louvor e a glória de Deus. Onde eu for, as pessoas vão ver, graças a Deus. Graças a Deus por essa mensagem, graças a Deus por esse testemunho, graças a Deus por essa música, graças a Deus por esse seu abraço, graças a Deus. Deus realmente é maravilhoso, Ele existe, porque eu vi hoje, conforme você agiu, eu consegui sentir o amor de Deus. É uma igreja que sabe, eu estou aqui para transformar realidades. A igreja também é uma igreja que é amor em movimento. Puxa vida. A gente não espera as pessoas virem. Senta aqui, não estão vindo. A gente se compadece, a gente pensa no serviço, a gente pensa na graça. Eu ouvi de uma pessoa que é da igreja, falando em amor, que devido às coisas que eles estão enfrentando, ele está preocupado com a grama do seu quintal, que ele não pode mexer. Queria convidar alguns, os 2, 3, vamos lá? Vamos cortar a grama dele? O que vocês acham? Quer ir comigo? Vamos demonstrar amor? A gente precisa perceber as pessoas, seja irmão ou não irmão. Vamos lá. Vamos lá dizer assim, puxa, a gente viu que a sua vida mudou demais. Você não consegue, a gente vai te ajudar. Vamos ver se eles têm máquina lá, se não tiver. A gente tenta emprestar de alguém, fazer alguma coisa. Alguém que tem. E a gente corta. Dá um abraço. E diz assim, Jesus te ama. Jesus te ama. Compaixão. A gente não pode olhar para as pessoas de qualquer maneira. Terceiro e último é alinhado com a missão de Jesus. A gente caminha na autoridade, a gente obedece. E Ele está dizendo, eu vou com vocês. Irmãos, essa é a igreja que o mundo precisa ver, a igreja que Jesus sonhou. Isso que eu estou falando para vocês, por isso que eu estou dizendo, nosso jeito de ser. É assim que nós queremos ser. Uma igreja que relaciona com Deus e que entende que Ele é tudo que precisamos e nada mais. Ele é o único Deus verdadeiro e nós andamos com Ele todos os dias e vivemos, olhamos as coisas. Estava falando para um amigo no discipulado, quando a gente tem Jesus, a gente passa a olhar as coisas do alto, de cima para baixo. E as coisas ficam tudo diferente, porque a gente olha com amor, com graça, com misericórdia, com perdão. É assim. E a gente precisa disso. Jesus fala, é isso que eu quero. Nosso jeito de ser também é para dentro, é para o alto, mas é para dentro. Como eu disse, esse irmão precisa de cortar a grama dele agora. Ou qual é o irmão que não veio? Qual é o irmão que não vem? Por que não vem? O que aconteceu? Eu gostei que alguém agora há pouco, pastor, a gente não vai na igreja hoje, a nossa bisa, acho que faleceu, acho que é bisa mesmo, faleceu, mas a gente no próximo domingo vai estar junto. Eu falei, obrigado por comunicar e Deus te fortaleça. Então são coisas assim, pega um telefone, tenta descobrir, eu quase descubro de todo mundo, mas você podia fazer isso. Chega numa pessoa, você veio aqui a primeira vez, meu nome é fulano de tal, aqui tem um telefone, se você quiser conversar, quiser que eu ore com você, você me fala, a gente ora, pelo menos, e daí pode nascer uma amizade de alguém para você cuidar, entende? Para ser bênção, é disso que eu estou dizendo. Então essa é a igreja que nós queremos ser, mas também é uma igreja que é voltada para fora, uma igreja que não pensa que servir a Deus de repente, a única Bíblia que você tem na sua vida é esse momento. Quem sabe a única música que você cantou é esse momento que você cantou aqui.
Quem sabe a única oração sua foi essa oração que nós fizemos aqui. Mas a Bíblia diz assim que você é comprado e lavado por Jesus, você pertence a Ele na casa, no carro, na estrada, no negócio, onde você estiver, você é de Jesus, e você não escolhe, agora eu estou na igreja, não, agora eu fui para o meu trabalho, agora eu estou indo para a minha casa. Você é um instrumento de Jesus, aonde estiver, 24 horas por dia, e não é na igreja que você tem que salgar, é lá no mundo que você tem que ser sal, ser luz na sua família, em todo lugar que for. Amém, irmãos? Oh, Jesus, cura o nosso coração. É assim que nós queremos nos encontrar, de cabeça erguida. Chegar diante de Jesus, o pessoal do louvor pode subir. Chegar diante de Jesus assim, Jesus, olhando nos olhos de Jesus. Que bom te encontrar. E Jesus dizer, pode, vem mais perto, vem mais perto. Entende a diferença? Vocês estão entendendo, irmãos? Olha aqui para mim. Encontrar Jesus de cabeça erguida, não com medo, com vergonha. Ai meu Deus, e agora? O que eu falo para ele? Não tenho o que falar. Ou você olha nos olhos, ou você foge, ou você cai ajoelhado e humilhado. E ele diz assim, não, pode levantar a sua cabeça, pode olhar para mim, levanta os seus olhos, olha para mim. Você foi um bom servo e fiel. Aleluia. Está separado desde a fundação do mundo, tem um lugar preparado. O seu galardão está aqui, venha. É disso que eu estou falando com vocês, igreja. Que Jesus nos acorde, fique em pé. Então nós não fomos salvos para ficar. A gente foi salvo para sair. Amém? Fala assim, eu fui salvo para sair. Nós não fomos chamados para observar, nós fomos chamados para participar. Fala, eu fui chamado para participar. Não é só observar. E aí quando a gente vai, Jesus diz assim, eu vou com vocês. Estou convosco. Vocês têm a minha bênção. Então a gente vai com propósito, a gente vai com amor, e a gente vai com Jesus. Amém? Se a gente fosse resumir a mensagem, é isso. Vá com propósito, vá com amor, vá com Jesus. Eu queria que você se conscientizasse disso. Nós vamos cantar essa música. Mas veja esse slide. Olha a conscientização. Fale comigo. Eu não estou onde estou por acaso. Vamos falar juntos assim. Eu não estou onde estou por acaso. Eu sou a resposta de Deus para alguém ao meu redor. Então quando você sair daqui, talvez é um Uber, você é uma resposta de Deus para essa pessoa. Amém? Você vai encontrar a sua família no almoço, a sua ou os parentes. Você é uma resposta de Deus para aquelas pessoas. Amém? Bom perfume de Cristo. Satanás quer dizer que você é um Zé ninguém, um João ninguém, um nada. E Jesus está dizendo assim, eu te comprei, você é filho de Deus, você é meu representante. Então você vai dizer assim, eu estou aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vá para o seu trabalho de manhã, para a sua empresa, fala, eu estou aqui em nome de Jesus. Pegue o carro de transporte, vai para onde você for, estou aqui em nome de Jesus. Vá para a igreja, estou aqui em nome de Jesus. Vá para a sua família e diz, eu estou aqui em nome de Jesus. E Ele vai fazer o que é preciso na sua vida. Vamos cantar. Quero ouvir a sua voz. Fale mesmo com todo o seu coração. Louve e adore o Senhor Jesus. Cante, igreja. Cante. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar.
de mim não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Oh, aleluia, Jesus. Essa é a verdade do seu coração. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Aleluia, Jesus. Eu tenho um chamado. A gente vai voltar nessa música e entrar bem gostoso no final. Vocês podem, mas eu queria que você mais uma vez colocasse a mão sobre o seu coração. Não coloque se não tem sentido, porque é para você. Mas você precisa pensar isso. Eu estou onde estou, não é por acaso. Onde eu estou porque o Senhor me colocou ali para ser uma bênção na vida dessas pessoas. Esse é o propósito de vida. É para isso que Ele chamou. Amém? Senhor, nós não queremos ser como aqueles que ouvem, mas que não entendem essa palavra e que não assumem o compromisso com essa palavra. Nós ouvimos a Tua voz. Nós nos comprometemos nesse tempo que o Senhor nos separou na Tua casa. Nos comprometemos de entender, de viver consciente desta verdade. Nós somos uma igreja que vai, que sai para servir e que está em constante missão onde estiver, todos os dias, onde estiver pisando a planta do nosso pé. Aquele estrangeiro não estava na sua cidade, não estava no seu lugar, não estava parado, tinha muitos compromissos, mas ele entendeu que o seu chamado era curar um ferido caído na estrada, onde não tinha mais ninguém por ele, e ele foi, exatamente representou Jesus para aquela pessoa. Faz isso no coração de cada pessoa, não deixe esquecermos, mas que possamos viver essa palavra, cada dia. Faz isso nos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma vez e a gente encerra com essa música. Adore o Senhor, levante a sua voz mesmo, rasgue o seu coração e a gente termina com essa música. Vamos lá, bem forte. No início, eu não vou calar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Cante mais uma vez. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de nós. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Louvado é teu nome, Pai. Eu não podia deixar de dizer uma coisa. Quer caminhar com Jesus?
quer aprender isso que eu estou ensinando aqui para vocês em 8 encontros com alguém que vai discipular você e vai falar do amor de Cristo, só são 8 encontros. A gente chama aqui, antigamente, verdades básicas, o conhecendo Jesus, que é exatamente o essencial para você entender de Jesus. Se você quer, aí você tem um papel aí no banco, tem o QR Code, ou você pode escrever se quiser, tem esse pessoal todo aí pronto, né? São vários dias para a gente começar uma turma. A gente começa a qualquer momento, tem 3 pessoas, está lá fazendo, não tem problema, porque a gente quer que você ande com alguém. Então faça isso, pegue aí, ou procure eu, o João, né, a Ju, a Jamília, alguma pessoa que você conhece, você viu aqui, pode falar e a gente vai direcionar você. E a gente vai ter sábado, quarta, domingo e um horário híbrido ainda. A gente tenta achar um horário para aqueles que têm esses negócios de tantas horas, tá bem? Mas a gente quer que você conheça Jesus e viva para Ele. Deus te abençoe e uma semana na graça dele, amém? Bom almoço a vocês, bom domingo.